Nós temos um entrevistado agora, uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a ABIT, revelou que 97% dos empresários do setor já sentem os impactos negativos, infelizmente, da paralisação por conta da Covid-19. Então, para falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre a situação do setor neste momento, a gente conversa com o presidente da instituição, Fernando Pimentel. Bem-vindo ao nosso plantão especial, bem-vindo à Jovem Pan, obrigada pelo seu tempo conosco. Quais as principais dificuldades em que o setor vem enfrentando nesse momento? Devem ser inúmeras, lojas fechadas, a produção está parada também? Boa tarde. Muito boa tarde, prazer falar com todos vocês. Sem dúvida nenhuma que houve uma interrupção brutal das atividades na medida em que as lojas fecharam. A parte da indústria que está funcionando é a parte voltada à produção de equipamentos, objetos médicos hospitalares. Essa está funcionando bem, porque é uma demanda urgente e necessária para atender esses heróis que estão na linha de frente cuidando daqueles que têm adoecido por conta dessa pandemia, essa tragédia. Portanto, olhando para o quadro de hoje, nós temos pelo menos uns 80% das empresas em férias coletivas, 97% de impactados, e isso tudo trazendo uma grande apreensão para o futuro. É óbvio que as medidas que o governo está tomando são medidas que vão na direção correta, porém o timing entre o anúncio e a efetiva realização disso demora, e os empresários estão muito preocupados, inicialmente, para preservar empregos, postos de trabalho, mas também com a sobrevivência dos negócios a partir dessa interrupção. A grande aflição que eu poderia colocar se dá muito de não termos uma ideia de quando as atividades econômicas poderão, com ordem, planejamento, sinergia entre União, estados e municípios, começar a ter um início. E isso é muito necessário mais à frente, passar esse período mais crítico aí, que os médicos estão indicando que será essa semana e a próxima, para que esse horizonte, mesmo de uma retomada lenta, possa dar a perspectiva do tempo em que nós teremos que, digamos assim, suportar uma atividade econômica rodando em um patamar de quase zero de pedidos. É zero em algumas áreas, em outras áreas não, principalmente aquelas, como eu citei, que atendem à parte e às necessidades médico-hospitalares. Então, crédito bancário é outra questão fundamental, os bancos fecharam, as taxas subiram, é preciso ter um fundo garantidor de crédito que atenda também as empresas de maior porte. Até agora as medidas vieram ok para as empresas de menor porte, mas também as médias e grandes empresas vão precisar dessa liquidez, até porque elas, de uma certa maneira, também provêm liquidez para a sua rede de fornecimento, a sua cadeia de supridores nesse instante tão crítico. Então, as medidas estão adequadas, mas é preciso que essa celeridade de chegada na ponta se dê de uma maneira mais efetiva. E, dentro desse sentido, a grande atuação, a grande expectativa agora é com a MP voltada à questão do trabalho, para que nós possamos encontrar caminhos em que participação pública e participação privada nos leve a uma situação de preservação máxima dos postos de trabalho que nós temos hoje. Qual o problema que isso vai ter doravante se nós ficarmos muito tempo fechados? Claro, é um problema grave, porque por quanto tempo se aguenta não produzindo. Por outro lado, não podemos ser assodados e fazer qualquer movimento que coloque em risco a sociedade. Então, temos que encontrar um equilíbrio de coesão social para cuidados com as pessoas e cuidado com a economia. Cuidado com a economia também é cuidado das pessoas, porque elas precisam trabalhar e ter renda. Num primeiro instante, o governo federal realmente vai ter que aportar, a nosso ver, recursos para ajudar no pagamento dos salários daqueles que estão empregados e, principalmente, para aquela parcela que ontem foi aprovada no Congresso Nacional, que está invisível nos cadastros públicos, mas que atua de uma maneira muito forte na área de serviços, como já foi colocado anteriormente. Esses R$600 não é um valor estrondoso, mas já é um primeiro movimento. Verdade. A dificuldade, de novo, é de juntar essas pessoas e fazê-las encontrar esses recursos para que elas possam ter alguma renda para comprar os seus bens de primeira necessidade. Pimentel, e em relação à ajuda ao setor médico, as empresas do setor têxtil também pretendem fazer isso? Porque várias outras companhias de outros setores já têm colaborado com a produção de respiradores, por exemplo, ou de outros insumos. Você falou, né, o setor têxtil tem uma parcela que é voltada para isso, imagino que na produção de aventais, enfim, de aparatos médicos, mas agora, durante esse período da pandemia, a percepção é que algumas empresas do setor também vão passar a produzir
para hospitais produzir equipamentos médicos que sejam necessários nesse momento? As empresas do setor cogitam isso? Nós já estamos nisso há mais de 10 dias, criando uma rede de produção. Já temos várias fábricas que estão sendo convertidas para atender essas necessidades. Claro que quando você fala de um produto médico hospitalar, você tem as certificações derivadas da Anvisa, você não pode colocar um produto não certificado, mas várias companhias já trabalhando nisso, companhias de grande porte, aumentando a oferta das máscaras cirúrgicas. As máscaras mais sofisticadas, a N95, ela não pode ser feita por uma confecção tradicional, ela tem método produtivo diferente. E aí tem uma particularidade que nós estamos trabalhando, mas com aqueles tradicionais ofertadores. Agora, a máscara cirúrgica que atende, digamos, ao paciente que vai ao hospital, não aquele, digamos assim, o enfermeiro, o médico, esses precisam da N95. Aventais, toucas, todo o nosso esforço de transformação industrial, neste momento, está voltado para atender às necessidades médicas. Existem outras situações, inclusive vídeos circulando na internet, relacionados às máscaras comuns que as pessoas poderão usar com uma proteção mínima. Aí há discussão sobre qual a gramatura, que tecido, qual a densidade de cada pano, qual a construção. Mas, de uma forma geral, neste lado, para atender a população, eu não vou ver muito problema olhando para frente quando as pessoas começarem a voltar a circular. Não temos essa visão ainda, de uma maneira mais regular, mas certamente teremos o hábito de usar alguma proteção, que mesmo que não seja uma proteção de uma máscara N95, ela ajuda e dá a percepção clara que nós estamos vivendo um movimento fora do normal. Ajuda, a pessoa passa a mão no corrimão, vai passar a mão no rosto, na boca, tem aquela proteção que evita. Não é na proteção, é uma proteção mínima, como eu estou falando. Agora, os esforços hoje são para as máscaras que vão atender esses heróis que estão aí lutando no fronte direto com os contaminados, com a população que acorre aos postos de saúde, aos hospitais. Então, a indústria já está fazendo isso dentro dos requisitos exigidos para as máscaras cirúrgicas. Na N95, ainda não temos nenhum movimento dessa natureza pela particularidade do processo, que não é um processo comum que você possa desenvolver através das máquinas de costura que fazem as roupas que nós usamos no nosso dia a dia. Para encerrar, senhor Pimentel, o senhor falou que 80% dos funcionários do setor receberam férias coletivas. Tem também registro de algumas demissões já? E as pequenas e médias empresas devem ser as que mais estão sofrendo nesse momento, né? Olha, a estrutura, toda a movimentação das empresas nesse instante é usar os instrumentos legais que permitam preservar os postos de trabalho. Certamente devem ter havido demissões, mas no acompanhamento que nós estamos fazendo nos principais polos, nas empresas mais estruturadas, isto não ocorreu de uma maneira a chamar a atenção. Agora, eu não posso afirmar aqui que empresas de menor porte, localizadas em todos os 5.570 municípios desse país, não tenham feito alguma coisa, já que os pedidos simplesmente vieram a zero. E mesmo nas atividades, mesmo nos locais em que é permitida alguma atividade industrial, está se analisando como produzir, como fabricar alguma coisa, já que a ponta está fechada, pelo menos por enquanto. Aqueles que têm o e-commerce conseguem fazer algum tipo de negócio, mas o e-commerce não representa o grosso do movimento da distribuição de peças de vestuário ou outros itens confeccionados, como lençóis, etc. Mas não há um movimento generalizado, todos aguardando com muita atenção a MP que está prometida para vir essa semana para criar melhores condições para a preservação dos empregos, e isto, claro, vai depender de cada tipo de companhia, da sua liquidez. Mas todo o movimento é preservar, ter uma solidariedade máxima para que nós tenhamos os menores danos possíveis para a sociedade e para os negócios, para quando viermos a voltar a trabalhar, tenhamos uma estrutura com poucos danos sociais e produtivos. A gente espera que a recuperação seja rápida, assim que possível, para todo o setor têxtil, que vem sofrendo bastante também nesse momento com a paralisação da circulação, né, principalmente do consumidor. A gente conversou com o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e da Confecção, a ABIT, Fernando Pimentel. Obrigada pelas suas palavras, boa sorte nesses próximos dias, bom trabalho, e fica aqui a nossa solidariedade realmente para que tudo volte a funcionar normalmente o quanto antes. Muito obrigado e sucesso a todos e saúde, antes de mais nada.